Bem, pessoal, estamos aqui hoje para a aula de sistemas operacionais da turma 132, no dia 12 de maio de 2020. Então, a gente vai estar hoje falando dos temas 9 e 10, que envolvem um assunto de gerência de memória, tá certo? Então, a gente já tinha combinado, a ideia é ver se a gente consegue concluir esse assunto hoje. Só para vocês terem uma ideia, na aula de ontem à noite e na aula de hoje pela manhã eu não consegui fechar, ficaram faltando os 3 últimos slides, que são os critérios de alocação de memória. Depois eu vou explicar o que significa isso. Provavelmente deve acontecer a mesma coisa na turma de vocês, e a gente vai deixar para o iniciozinho da próxima aula. Só já reforçando, deixando avisado aí que as 2 próximas aulas nossas teremos atividades online, né, nessa aula remota, que vão estar valendo como APS, a nossa nota da APS. 1 ponto na semana que vem e 1 ponto na outra semana. Então é importantíssimo que vocês estejam presentes, participem dessa aula, tá legal? Eu vou colocar uma mensagem mais próxima avisando, reforçando esse aviso lá no AVA, para evitar problema de esquecimento, alguma coisa disso. É bom que vocês se organizem para estar presente. Outra coisa que eu queria falar com vocês, nas 2 próximas semanas a gente não está fazendo, não fez exercício na semana passada, não fez nenhum exercício, não vamos fazer nenhum exercício hoje. Esses exercícios também vão ficar para as 2 próximas aulas, que para a turma de vocês serão nos dias 19 e 26. Então é importante vocês estarem, porque essas aulas é que vão dar um parecer mais ou menos do que vai ser a parte discursiva da nossa prova, e também nós vamos fazer atividades online contando aí para a nossa APS. Tá legal? Então vamos lá. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui com vocês. Hoje eu vou ter que compartilhar a tela toda, porque a gente vai ficar trocando de um aplicativo para outro, né? Hoje eu fiz uma dinâmica aqui numa planilha do Excel. Nas turmas de manhã o pessoal falou que ficou legal, ontem à noite também, mas vamos ver se vocês vão também aí gostar e se vai ajudar vocês a entenderem o assunto que a gente vai estar apresentando. Tá legal? Espero que sim. Vamos lá. Vou botar a tela toda, que aí nessas trocas aí eu acho que fica mais fácil para eu poder fazer. Então vamos lá. Entramos aqui na parte de sistemas operacionais. Pô, já estou lá no final. Não, não é essa apresentação. Espera aí que eu já entrei no arquivo errado. Esse aqui. Esse aqui. Então vamos lá, deixa eu apresentar ele. O pessoal está enxergando aí o meu slide? Dá só um ok aí para eu saber. Vou botar aqui. Esse slide, estão enxergando? Sim, beleza. Então vamos lá. Vamos começar. Essa matéria de hoje, como eu já tinha adiantado, a gente vai começar a falar de gerência de memória. Então, aqui nesse primeiro slide, a gente tem um resumão aí, por que a gente fala de gerenciamento de memória, por que ele é um ponto tão importante dentro do sistema operacional, como ele diz aqui no terceiro item. O gerenciamento de memória é um dos fatores mais importantes num projeto de sistema operacional. Por que dessa importância? Hoje a gente fala muito de sistemas multitarefa, né? Onde, para que esse sistema multitarefa, a gente precisa ter um melhor uso da nossa CPU. Mas para que a CPU possa funcionar de uma forma eficiente, como a gente deseja, o ideal é que esses processos estejam num ponto que eles possam ser acessados de uma forma rápida pela CPU, para garantir justamente a eficiência. Senão, todo aquele modelo de gerenciamento de processador que a gente viu perde completamente o objetivo, se ele não tiver um acesso rápido a esses dados. Então, a gente tem formas de armazenamento de dados, que são os nossos dispositivos de memória secundária e a nossa memória principal. Da onde o nosso processador busca as informações para ele executar? É da memória principal, que o acesso é mais rápido, é uma memória mais rápida, mas ela é limitada, como a gente vê nesse primeiro item aqui. Ó. É um recurso escasso, eu não tenho uma disponibilidade de memória principal ou memória RAM tão grande assim. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente fala de sistema multitarefa, que eu tenho várias tarefas concorrendo ao uso da CPU, eu tenho que tentar manter o quê? O maior número de processos dentro dessa memória principal para que esse acesso seja feito de forma rápida pelo sistema operacional. Não é isso?
Então, vamos lá. O que acontece aqui? Os sistemas operacionais se preocupam muito em não ocupar muito espaço na memória e fazer uso de forma otimizada. Quando a gente fala não se preocupa em ocupar muito espaço, o primeiro item importante que a gente precisa levar em consideração é o modelo, a estrutura do sistema operacional hoje, ele trabalha com o quê? Com aqueles conceitos de microkernel. O núcleo do sistema operacional o menor possível, está ocupando o menor espaço possível da memória principal, para quê? Para deixar maior espaço da memória para os outros processos. Tá legal? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é tentar colocar dentro da memória principal aqueles processos que são os processos possíveis de serem executados no momento seguinte, logo em seguida daquele que está sendo executado. Então, quando a gente fala lá do escalonador, que ele vai selecionando os processos, colocando numa ordem, de acordo com o critério de escalonamento, esses processos vão sendo alocados dentro da memória, seguindo essa ordem da memória principal, para que eles possam ser acessados de uma forma mais rápida. Mas dá para colocar todos eles lá dentro? Não dá. A gente já viu isso quando a gente falou de processos nas mudanças de estados, processos que estão residentes na memória principal, processos que não estão residentes na memória principal. Lembra que a gente falou dessa mudança de estado? Então, tem alguns processos que não vão estar na memória principal. E isso acaba gerando um certo tipo de atraso, a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Tá legal? E para a gente fechar esse primeiro slide, ele bota lá, ó, a gerência de memória deve tentar manter na memória principal o maior número de processos residentes, permitindo justamente maximizar esse compartilhamento do processador e dos recursos computacionais. Tá legal? Então vamos seguir. Primeiro slide que ele mostra aqui para a gente, só um pequeno detalhe antes da gente falar sobre isso, é o seguinte, aqui na parte de gerenciamento de memória, a gente vai fazer uma linha de evolução de gerenciamento, como a gente fez nos outros modelos, justamente para a gente justificar como a memória, o gerenciamento de memória funciona hoje, tá? Então a gente vai ver como é que ocorreu essa evolução e lá no final a gente consegue entender por que ela funciona da forma que ela funciona hoje. Então vamos lá. No primeiro momento a gente tinha o que a gente chama de alocação contígua simples. O que é essa alocação contígua simples? Era quando somente um usuário poderia fazer uso daquela memória e somente um programa poderia estar ocupando aquela memória. Era quando a gente tinha os sistemas monotarefa e monousuário. Então ele bota lá, ó, caso o programa do usuário não preenchesse a memória totalmente, existia o que a gente chama de espaço livre sem utilização. Olha só, voltando aqui no início, olha o que ele coloca aqui, ó. A gerência de memória tenta manter na memória principal o maior número de processos residentes, para garantir que um sistema multitarefa funcione. Então, essa primeira representação que a gente está vendo aí já não atende essa necessidade atual. Então, o que eu fiz aqui, para tentar facilitar o nosso trabalho, é o seguinte, ó, vamos supor que eu tenho, aqui todo mundo enxergando aí, uma planilhazinha do Excel, tranquilo? Então vamos lá, vamos supor que isso aqui é minha memória, tá? Uma parte dessa memória já foi ocupada aqui com o sistema operacional e a gente tem aqui dois programas. O módulo principal, vamos só trocar esse nome aqui, para não ficar módulo principal. E aqui do lado, vamos supor que era um módulo de impressão. Vamos botar aqui impressão. Ok? Então vamos supor que eu tenho esses dois módulos aqui que precisam ser executados. Então, quando eu, como usuário, né, de um sistema desse de alocação, que a gente chama aqui de contígua simples, o que acontece? Olha, eu vou ocupar a memória principal com esse processo. Então, vem cá, eu trago para cá, veja que eu ocupei. Como ele é uma alocação, olha o nome, contígua simples, apenas um usuário pode dispor e se não conseguir preencher tudo, sobra espaço mesmo, eu fico com área livre. Olha só, esse processo de impressão, eu poderia colocar ele aqui? Poderia. Caberia aqui? Caberia. Ó, é um de 10 e um de 9. O total que eu tenho aqui era 19 livre, então os dois caberiam aqui. Mas, nesse tipo de alocação, a gente não consegue colocar, porque ele era um sistema monotarefa e monousuário. Ele só conseguia alocar um módulo por vez. Agora, vamos só pensar no seguinte, para a gente entender qual era o grande problema que existia aí. Vamos supor que esse módulo principal está rodando aqui, em algum momento ele chama o módulo de impressão, ou um módulo de cadastramento, ou qualquer outro módulo, numa programação estruturada. O que aconteceria aqui?
Para que eu pudesse botar esse módulo de impressão para rodar, eu teria que fazer o seguinte, tirar o módulo principal e colocar o módulo de impressão. Olha só o que vai acontecer. Coloquei o módulo de impressão, executei. Depois de executar o módulo de impressão é o quê? Uma rotina que foi acionada e depois ele volta para o módulo principal. O módulo principal já está fora da memória principal. O que eu tenho que fazer? Retirar de novo o módulo de impressão para poder trazer de novo o módulo principal. Peraí que acho que tem gente querendo entrar aqui. Até. Então vamos lá. Dentro desse cenário aqui, a gente percebe que essa retirada de um módulo da memória principal para jogar ele numa área de memória secundária, isso gera o quê? Isso gera um atraso muito grande. Por que ele gera esse atraso grande? A nossa memória secundária é muito lenta comparada à velocidade do processador e à velocidade da memória principal. Então, ao tirar isso e jogar numa área da memória secundária, a gente já está fazendo com que a nossa CPU não funcione de uma forma eficiente. Tá legal? Então, esse foi o primeiro modelo, foi da onde surgiu o processo de uso de memória principal e, a partir daí, surge esse processo de gerenciamento. Então, vamos lá. A primeira coisa que foi feita para tentar minimizar esse impacto foi a utilização de uma técnica chamada de overlay, que numa tradução assim bem simples a gente chama de sobrecarga, né? Uma técnica de sobrecarga. Olha o que ele vai dizer aqui que essa técnica possibilita a divisão do programa em módulos, né? De forma que seja possível executar, independente de cada módulo, utilizando a mesma área de memória. Olha o que ele fez aqui. Ó. Agora, para que a gente pudesse ter os nossos módulos sendo acionados, a gente dividiu a nossa memória em duas áreas. Uma área de overlay, que está aqui, e uma área do módulo principal. Então, vamos lá, vamos voltar lá no Excel para a gente ver isso. Olha aqui, ó. Dentro desse conceito de overlay, a gente tem isso. Espera aí que tem gente querendo entrar aqui. O Célio entrou e saiu? Então, vamos lá. O que eu passo a ter aqui é o seguinte. A minha memória passa a ser dividida em duas áreas. Uma área onde eu vou alocar a minha memória principal e uma área de overlay que está aqui, ó, onde eu posso colocar qualquer um desses dois módulos sem tirar o módulo principal. Então, por exemplo, acionei o módulo de impressão primeiro. Eu trago o módulo de impressão, ele ocupa. Veja que eu não precisei tirar o módulo principal daqui. Acabou a impressão. Esse módulo sai daqui. Vamos só desfazer. Esse módulo voltou. Peraí. Ué. Tem um aluno que está tentando entrar, ele entra e sai. Então está aqui, ó. O módulo de impressão. Eu ocupei, tirei. Agora eu posso, por exemplo, ocupar com o módulo de cadastro. Então veja, o meu módulo principal continua aqui. Nessa área de sobrecarga, eu fico fazendo a troca. Eu botei aqui um exemplo de dois, mas eu posso ter vários módulos que podem ser acionados a partir do módulo principal. Tá legal? Um detalhe importante aqui é o tamanho dessa área de overlay. Então, essa área de overlay tem que ter sempre a capacidade para suportar o maior módulo. Suportando o maior módulo de 5K, ele consegue suportar todos os outros que são menores. Tá legal? Vamos ver se ele consegue entrar agora. Então, isso aqui é o que a gente chama de técnica de overlay. Voltando lá no nosso slide, a gente tem aqui o seguinte, a partir do conceito de técnica de overlay, que a gente fala sobre a possibilidade de dividir a memória, surge então a partir daí o conceito de alocação particionada. Foi vista a possibilidade de dividir a memória em mais de uma área específica, como a gente viu lá na alocação contígua. A gente passa a ter uma memória particionada. Aí o que ele coloca lá? Como os sistemas multiprogramáveis fazem uso mais eficiente do processador, ele necessita que diversos programas estejam na memória principal exigindo novas formas de gerenciamento. Olha, já estamos chegando naquele conceito que a gente falou lá no início. Mas até chegar ao ponto que a gente se encontra hoje, das tecnologias atuais, isso ainda sofreu uma série de atualizações. Nós vamos ver aí nos próximos slides. Então vamos lá. Nessa alocação particionada, o primeiro modelo que foi criado foi chamado de alocação particionada estática absoluta. O que significa isso? Estática, ó, alocação particionada. Ele pega a memória e divide ela em partições. Estática, por que ela é chamada de estática? Porque as partições apresentam tamanhos
fixos, elas não podem se alterar. Então, por exemplo, olha, a partição 1 aqui está representada com 2K. Essa partição 1 vai ser sempre 2K, a não ser que você desligue a máquina, numa reinicialização do sistema operacional, você reconfigure isso. Do contrário, essa partição sempre terá 2K. Eu tenho aqui uma partição de 5K e uma partição de 11K. Por isso ela é chamada de estática, esses tamanhos não mudam. E o conceito de absoluta significa o quê? Ele coloca aqui, ó, existe uma relação direta entre os processos com a partição. Então, o que eu quero dizer com isso? O processo A de 2K e o processo C de 1K, eles foram desenvolvidos, no código deles, tem uma referência para essa partição, indicando que eles só podem ser alocados naquela partição e só podem ser executados a partir daquela partição. Tá ok? Então, existe uma relação direta. Aqui, ó, o B e o E na partição 2 e o D na partição 3, considerando seus respectivos tamanhos. Veja que os tamanhos desses processos são compatíveis, né, com os tamanhos das partições. Pô, perfeito, funcionava direitinho até a gente começar a ter alguns problemas. Vou mostrar para vocês quais eram os problemas aqui no nosso Excel. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, eu tenho esse cenário, idêntico ao que a gente viu lá. Olha o que vai acontecer aqui. A sequência dos meus processos a serem executados, a ordem é A, B, C, D e E. Vamos supor que a fila de execução gerada pelo nosso escalonador seria essa. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Eu vou pegar o processo A, vou alocar ele na partição 1. Vou pegar o processo B, vou alocar ele na partição 2. Tá ok? Agora, o processo C seria o próximo. O que vai acontecer aqui? Para que o processo C possa ser executado, o que eu teria que fazer? Retirar o processo A daqui para colocar o processo C. Mas veja, o processo C só tem 2K. Eu tenho uma área muito grande aqui em cima, de 11K, que cabe o processo C. Mas, de qualquer maneira, eu não consigo fazer isso. Por quê? Esses, na alocação particionada e estática absoluta, o processo C só pode ser alocado naquela partição para a qual ele foi designado. Então, o que acontece? Teria que tirar o processo A daqui, fazendo um acesso à memória secundária mais lento, depois fazer uma leitura da memória secundária para trazer o processo C para dentro da memória principal. Então, veja que isso tudo gera um atraso. Então, acabou não atendendo às nossas expectativas, né, com relação à eficiência. Esse processo aí, que é o que a gente chama de alocação particionada absoluta. Por conta desse processo, isso aí evoluiu e passou para a alocação particionada estática relocável. Olha como é que na própria figura aqui a gente passa a ter uma visão um pouquinho diferente. Olha, os programas podem ser executados a partir de qualquer partição. Então, olha, foram criadas partições, elas continuam estáticas, então eu tenho partições já de tamanhos fixos, elas não podem ser trocadas. Então, eu tenho uma partição de 2, uma partição de 5 e uma partição de 11. E a partir daí, agora eu vou começar a alocar esses processos. Vamos ver lá no nosso exemplozinho lá do Excel como é que fica. Aqui, ó, alocação particionada estática. Olha aqui, ó. Eu posso agora trazer o processo A, eu posso agora trazer o processo B e posso agora trazer o processo C. Opa, peraí que eu não consegui pegar. Trazer o processo C para cá. Peraí que ele não autorizou, não. Peraí que eu acho que é porque isso aqui... Só um minutinho que ele deu um errinho aqui. Vamos ver se agora ele vai. Não está aceitando, por quê? Aqui são duas linhas, espera aí. É que eu mexi aqui para outra turma e eu acho que deu algum erro. Então está aqui, ó, processo C. Vamos lá. Vou levar agora o processo C para aquela partição lá de cima. Ó. Trazer o processo C para cá. Mesmo assim, ele não aceitou. Espera aí. Deixa eu ver se agora... Ah, agora vai. Está ali, ó. Processo C foi parar lá em cima. Então, olha, naquela nossa sequência, eu vou fazer o processo A, processo B e processo C. Tá certo? Aí depois eu vou me virar lá para poder executar o processo D, vou me virar para poder executar o processo E, que aí seria o quê? A
relocação deles aí dentro dessas partições. Por exemplo, processo A terminou aqui. Não, vamos supor, processo B, processo E cabe aqui dentro. E aí a gente vai fazendo esse revezamento entre eles. Tá legal? Então, quando a gente fala de alocação particionada estática relocável, significa que todos os processos concorrem a qualquer partição. Mas, um detalhe importante, a partição tem que ter capacidade para suportar esse processo, para absorver esse processo. Tá legal? Espera aí que mandaram a mensagem aqui. Beleza, vamos lá. Então, um outro ponto importante que ele comenta aqui para a gente é justamente essa definição dos limites das partições, né? Então, como é que a gente define essas partições? Existem 2 registradores próprios para isso. Para cada partição tem um registrador inferior e um registrador superior. Olha o que ele pergunta aqui. Se o endereço do programa que está rodando aqui na partição 2 referenciar se o programa, né, referenciar algum endereço que seja menor do que o registrador superior, então quer dizer, daqui para baixo, né, ou maior ou igual ao registrador inferior, então esse acesso é normal, porque significa que ele está acessando algo que está dentro da partição que foi designada para ele. Caso contrário, caso ele queira acessar alguma coisa maior do que o superior ou menor do que o inferior, ele gera uma exceção. É uma violação de memória. O teu processo foi alocado na partição 2, ele só pode acessar a área de memória da partição 2, os endereços de memória da partição 2. Qualquer outro endereço que esse programa fizer referência que estiver fora dessa partição, isso caracteriza uma violação de memória. Tá legal? Vamos lá. Dentro desse processo de alocação que a gente viu, parece que a gente consegue resolver todos os problemas, né? Nós saímos daquela alocação contígua, entramos numa alocação particionada, agora de forma relocável, que eu consigo colocar em qualquer partição, mas infelizmente ainda tinha um problema grande aí, que era o problema que a gente chama de fragmentação interna. O que é essa fragmentação interna? Vamos voltar lá no nosso Excel aqui para a gente poder ver. Olha o que acontece aqui. Vamos supor que, neste caso aqui, eu tenho uma partição de 11K, não foi isso? Então, quando eu aloco um processo aqui dentro que não ocupa esse espaço todo, que é o que aconteceu lá, ó, eu trouxe o C para cá. Eu tinha 11K, botei 2K aqui dentro. Então, quanto me sobrou aqui no total? Não foi 9K? Foi. Sobrando 9K, eu conseguiria colocar o D e conseguiria colocar o E. Conseguiria, eu estou dizendo no tempo aí passado, por quê? Eu não posso fazer isso, porque a partição só suporta um único processo. Até a gente continuar trabalhando com esse conceito de partição, a gente tem que entender que em cada partição eu só posso colocar um único processo. Por que isso? Não sei se vocês vão se lembrar, quando a gente falou da composição de um processo, a gente falou de 3 áreas principais, que era o contexto de software, espaço de endereçamento e o contexto de software, contexto de hardware e espaço de endereçamento. O que definia no espaço de endereçamento? Onde começava o processo, onde terminava o processo. É a partição que foi definida para ele. Então, ali dentro, eu não posso colocar um outro processo junto com ele, porque senão isso vai dar uma confusão danada. Então, enquanto a gente trabalhou com partições, essas partições tinham que respeitar esse critério. Dentro de cada partição, só cabe um único processo. Então, quando eu coloquei o processo C aqui de 2K, eu fiquei com um espaço aqui que não pode ser alocado. Isso é o que a gente chama de fragmento de memória. Esses fragmentos são sobras de espaço de memória. Por exemplo, aqui embaixo, ó, eu tinha uma partição de 2, não é isso? Coloquei o processo A, que era de 1K, então me sobrou aqui 1K. Esse daqui ocupou tudo, esse daqui me sobrou também. Então, o que acontece? São fragmentos que a gente não consegue ocupar por conta dessa característica da partição. Isso é o que a gente chama de fragmentação interna. Interna porque eu boto o processo dentro da partição e me sobra pequenos espaços que eu não consigo ocupar com nenhum outro processo. A gente já viu que não é por falta de espaço. Espaço a gente tem, mas não consegue colocar porque aquela partição já está ocupada. Tá legal? Queria só que vocês dessem um ok aí para saber se vocês entenderam esse conceito ou não. Ok, professor. Ok, mestre. Beleza, então vamos lá.
Passando aqui para a próxima, nós vamos, para tentar diminuir esse problema da fragmentação interna, olha o que ele bota aqui. Ó. O problema da fragmentação foi resolvido, da fragmentação interna foi resolvido. Ele propõe aqui um novo tipo de alocação. Agora não é mais uma alocação particionada estática, a gente sai do conceito de partições de tamanhos fixos e parte para um modelo onde eu não tenho partições, ela é dinâmica. Eu vou criar espaços de acordo com o tamanho dos processos que eu preciso alocar. Então vamos voltar lá no Excel para a gente ver. Tem uma planilhazinha aqui, ó, da dinâmica. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho a minha memória toda livre, tá ok? Então, peraí, só para a gente poder ficar com a visão correta, isso aqui também ficou da última aula, peraí. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Deixa eu ver como é que eu vou tirar isso aqui. Espera aí. Vou ter que tirar desse jeito, não vai ter jeito não. Tá, agora foi. Cadê? Estilo de linha. Tá. Vamos ver. Ué. Deixa eu só fechar aqui para a gente entender direitinho. Então tá aqui, olha para cá. A nossa visão aqui da alocação particionada dinâmica é essa. É a minha memória sem partição nenhuma, tá certo? Somente um pedaço dela alocado com o nosso núcleo do sistema operacional. Beleza. Agora eu tenho que alocar esses processos lá dentro. Para tentar minimizar esse desperdício, né, que a gente viu que é chamada de fragmentação interna, olha o que a gente faz. A gente vai alocando os processos de acordo com os seus tamanhos. Então tá aqui, ó, o processo A. Vamos lá. Vou trazer o processo A, vou jogar aqui dentro. Qual é o próximo processo? É o B. Vou trazer o processo B. Se ele deixar, né? Peraí. Vou trazer o processo B e jogar aqui dentro. Próximo processo é o C. Eu vou trazer o C e vou jogar ele aqui dentro. O próximo processo é o D. Vou trazer o D e jogar ele aqui dentro. E depois eu vou trazer o processo E e jogar ele aqui dentro. Então veja que o espaço que eu tinha aqui de 20K foi suficiente para colocar todos eles. E eu não tive nenhum pequeno fragmento aqui. A área livre que sobrou está lá em cima e também pode ser utilizada por um outro processo qualquer. Então, por exemplo, ó, eu gastei aqui 10, 11, 14 e 16. Então é como se eu ainda tivesse 4K aqui em cima para colocar um outro processo qualquer. Tá certo? Então, nessa alocação particionada dinâmica, como a gente está vendo aqui, ó, não tem partição e a gente vai alocando os processos. Então, o que eu fiz aqui? Resolvi aquele problema da fragmentação, que era aquelas sobras de espaço que a gente ficava dentro da memória principal. Tá ok? Mas, como nem tudo são flores, a gente tem um problema, né? Que é criado a partir dessa alocação particionada dinâmica, que é o que a gente chama de fragmentação externa. Então, olha só, na evolução, o que aconteceu? A gente saiu da alocação particionada estática, foi para a alocação particionada dinâmica. Quando a gente foi para a alocação particionada dinâmica, a gente resolveu o problema da fragmentação interna. Mas, com a alocação particionada dinâmica, surgiu um novo problema chamado de fragmentação externa. Vamos ver como é que o que significa essa fragmentação externa. Vamos lá. Tem uma planilhazinha aqui para a gente ver. Olha só, vamos supor que eu estou com isso tudo aqui alocado, tá? Como a gente viu lá no último exemplo. Espera aí que eu acho que alguém tentou entrar aqui. Não? Não. Não. O barulho aí foi igualzinho. Então, vamos lá. Eu tenho todos os processos já alocados aí dentro da memória. Como a gente falou nos critérios de escalonamento, lá da gerência de processador, a gente falou que a maioria dos critérios hoje tenta fazer com que os menores processos sejam executados primeiro para que a gente tenha um tempo de resposta razoável para o usuário. Olha o que vai acontecer nesse caso aqui. Quais são os dois menores processos que a gente tem? É o processo A e o processo C. Provavelmente esses vão ser os processos que vão ser executados primeiro, dependendo do critério de escalonamento que a gente utilize. E isso vai me gerar o seguinte, olha, processo A acabou de executar.
não preciso mais manter ele na memória, ele vai sair da memória. Processo C também foi executado, não preciso mais manter ele aqui, ele sai da memória. Olha o que aconteceu aqui. Eu fiquei com pequenos fragmentos, um de 1K e um de 2K, que dificilmente vão ser alocados de novo, a não ser que eu tenha processos desse mesmo tamanho, o que é uma coisa muito rara de acontecer. Então, se eu tenho um processo pequeno, ele foi executado, saiu da memória principal, certamente ele vai deixar um pequeno fragmento ali, que é justamente o que está sendo demonstrado aqui. Ó. Olha aqui, ó. Saiu um fragmento de 1K, saiu aqui um outro processo de 2K e deixou 2 fragmentos. Olha o que vai acontecer aqui com relação a um processo novo, processo F. Qual é o tamanho do processo F? 3K. Eu tenho uma área livre de 2, uma área livre de 1, uma área livre de 2. No total aqui eu tenho 5. Esse processo F consegue entrar aqui? Não. Por que ele não consegue entrar? Porque para que um processo possa ser alocado dentro da memória, ele precisa estar numa área de memória contígua. Então significa que eu tenho que ter pelo menos uma área livre de 3K. Pô, Sobral, mas não dá para a gente rearrumar isso aí? Dá. Então, olha só, eu tenho esse problema, que é a fragmentação externa, que é pequenos processos saindo e deixando pequenas áreas. Uma solução para isso é justamente o que a gente chama de relocação dinâmica, que a gente consegue resolver o problema da fragmentação externa. Mas veja só o detalhe, o que acontece. Para que cada processo desse aqui possa ser realocado, olha só, quanto eu tenho livre aqui? Ó? 2K, 1K e 2K. Num total de 5K que atende esse processo. Então, olha o que eu tive que fazer. Trazer o processo B para baixo, trazer o processo D para baixo, olha aqui, trazer o processo E para baixo, para depois puxar o processo F para dentro. É um processo muito parecido com o que a gente faz no nosso HD, quando a gente precisa fazer uma reorganização dos nossos dados, que a gente faz a desfragmentação dos bits. Isso no passado era muito necessário que a gente fizesse para que o nosso HD funcionasse de uma forma mais eficiente. Mas quem teve possibilidade de fazer isso no disco, pode confirmar aí que o custo computacional para fazer isso e o tempo para fazer isso é muito alto. Então, uma mudança de posição de cada processo que está alocado na sua memória principal, isso vai gerar um custo muito alto, tá certo? Acaba não sendo viável fazer esse tipo de relocação, né, de cada um dos processos para gerar esse espaço livre. Ele vai resolver, sim, o problema da fragmentação externa, mas o custo aí acaba sendo muito alto e não é viável hoje para um sistema que a gente cada vez mais exige velocidades maiores. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente tentou resolver isso num primeiro momento. Para a gente tentar resolver isso, foram criadas algumas técnicas, né, de alocação. A primeira técnica, na verdade, são 3. Uma é chamada de best fit, a outra é chamada de worst fit e a terceira é chamada de first fit. Vamos tentar entender o que cada uma delas aqui significa. Deixa eu ver se tentou entrar alguém aqui. Não. Então, vamos lá. Primeiro, a best fit, olha o que ele diz. Ó, a melhor opção é a escolhida. Aquela em que o programa deixa o menor espaço sem utilização. Então, olha, eu tenho o processo F aqui de 1K. Ele precisa ser alocado. Eu tenho 3 áreas livres aqui. Cuidado, aqui não são partições. A gente já saiu daquele conceito de partição fixa. Aqui eu tenho áreas livres que podem ser alocadas. Então, vamos lá. Quando eu aloco na técnica de best fit, ele vai procurar qual é a partição que o tamanho mais se aproxima ao tamanho do processo. Então, olha, eu tenho uma de 4K, eu tenho uma de 5K e tenho uma de 3K. Qual é a que mais se aproxima ao tamanho do processo? É essa daqui. Então, olha o que eu faço. Eu aloquei o processo F nessa área e eu fiquei com uma área livre aqui de 2, uma área livre de 5 e uma área livre de 4. Tá legal? Atende perfeitamente a nossa necessidade, mas tem um inconveniente. Qual é o inconveniente? Ele começa a deixar pequenas áreas livres, que provavelmente vão ter dificuldade de serem alocadas. Caso eu não tenha nenhum processo de 2K daqui para trás,
que acontece? Eu não tenho nenhum processo para alocar aqui. Vamos supor que agora eu só tenho um processo de 5, de 3, de 4K. Eu vou alocar um de 4, um de 5 aqui e não posso alocar o outro porque aquela área livre que está ali embaixo não comporta ele. Então, dificilmente a gente vai conseguir fazer isso. Qual seria a solução? Relocação dinâmica, jogar todo mundo para baixo, ficar com aquela área livre lá em cima. Mas a gente viu que isso, por questões de desempenho, não é adequado. Tá legal? Continuando aqui. Numa segunda possibilidade que é dada para tentar minimizar esse impacto da fragmentação externa é chamada de wash fit. Está lá, ó, a pior opção é a escolhida, aquela em que o programa deixa maior espaço sem utilização. Então, olha aqui, eu continuo tendo aquelas 3 partições, uma de 4, uma de 5 e uma de 3. Olha aqui, ó, peguei essa para não deixar fragmentos aqui embaixo, né, de áreas livres muito pequeno, eu deixo essa de 3 livre e aloco o F na maior área que eu tiver. Por quê? Acaba me sobrando um espaço maior aqui. Agora eu tenho 2 áreas livres de 4 e uma área livre de 3. Dependendo do tamanho dos processos que vem aí em seguida, eu consigo fazer a alocação. Resolve o problema, mas também não é o ideal. Por quê? A gente tem um inconveniente aqui. Vamos supor que eu tenho um processo de 5K chegando aqui, um processo grande. O que vai acontecer aqui? Também não consigo alocar ele. Porque aquela partição grande que eu tinha, eu fiz a alocação de quem? Daquele processo F. Eu tirei 1K daquela área livre e agora eu só tenho nessa área livre 4K e eu não consigo alocar um outro processo de 5K ali dentro. Tá legal? Então, veja, as duas têm uma vantagem e apresentam uma desvantagem, e a terceira apresenta uma vantagem maior sobre elas, que é justamente o quê? A rapidez na hora de fazer essa alocação. Por quê? Vamos voltar na anterior aqui. Ele diz o seguinte, na Best Fit, para que ele possa fazer a alocação na área que mais se aproxima do tamanho do processo, o que esse processo, essa técnica de alocação tem que fazer? Ficar mapeando todas as áreas livres. No próximo, se eu vou colocar na pior partição, o que essa técnica de alocação tem que fazer? Ficar mapeando todas as áreas livres. No First Fit não existe isso. Ele não tem que mapear nada. Olha o que o First Fit faz. É a primeira partição de tamanho suficiente escolhida. Então chegou aqui, ó, processo F. Partindo da área do sistema operacional, ele vai procurar a primeira área livre. É essa daqui. Cabe o processo? Cabe. Então é aqui que a gente joga e está resolvido o problema. Apesar dela não ter a eficiência de tentar colocar na melhor partição ou na pior partição, vendo as características de cada uma das duas, ela tem um grande ganho de quê? De ser a mais rápida, de conseguir escolher a partição que ela vai colocar assim no primeiro momento, já coloca, viu lá, está livre, tem espaço, eu já aloco o processo lá. Sem se preocupar muito com o impacto, se eu estou consumindo espaço de uma grande, se eu estou deixando pequeno espaço livre, isso ela não vai levar em consideração. Tá legal? Então essas são as 3 técnicas que a gente tem para tentar minimizar o problema de de fragmentação externa que a gente viu alguns slides atrás. Ok? Então vamos lá. Para a gente poder fechar esse conceito de gerenciamento de memória aí, a gente vai falar aqui de um conceito que a gente chama de swap out e swap in. O que significa isso? Quando eu falei para vocês lá de mudança de estado de um processo, a gente viu que a gente tinha situações que o processo estava residente na memória e situações que o processo estava não residente na memória. Era quando ele era retirado da memória principal, mesmo sem ter sido concluído. Agora aqui a gente consegue entender um pouquinho melhor. O que acontece? Olha, eu tenho que colocar esse processo G aqui porque é o próximo processo a ser executado. Então, o que vai acontecer? Eu já tenho vários processos aqui dentro. A partir de um critério de alocação de memória, que a gente vai falar provavelmente só na próxima aula, pelo avançar aqui da hora, esses critérios vão escolher um processo desse daqui para ser retirado. Então, qual é o processo que eu vou retirar aqui, por exemplo? Ele retirou aqui o processo B. Então, quando a gente retira e joga isso numa área conhecida como área de swapping, que é a área de armazenamento temporário do nosso HD, ela fica exclusiva para isso. Quando a gente faz a instalação do sistema operacional, essa área é definida nesse momento da instalação. Então, o que acontece? Esse processo B sai da memória principal e vai para essa área de swapping.
e aí sim o processo G é alocado na memória principal. Só que o processo B não acabou a sua execução. Em algum momento ele tem que voltar para dentro da memória principal, que é o que a gente chama de swap in. Eu estou trazendo ele de volta para que ele possa dar sequência à sua execução a partir lá do nosso processador. Tá legal? Então, esse conceito de swap in e swap out é a retirada e a volta de um processo para dentro da memória principal quando há necessidade de alocar um novo processo e a gente não tem tempo para isso. Ok? Então, com isso, a gente fecha aqui o conceito de gerenciamento de memória. Agora a gente vai para uma evolução disso, que é a gerência de memória virtual. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho e ver até onde a gente consegue ir. Acho que a gente tem aqui 15 minutos, até 8h50 e 15 minutos eu vou até quase o final do slide. Vamos lá, deixa eu achar ele aqui no meu. Ah, passei dele, está aqui em cima. Está aqui. Vamos lá. Então, o que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre gerenciamento de memória virtual. A memória virtual é um conceito novo, né? Novo que eu digo, ele já é bastante antigo, né? Novo em relação a esses anteriores que a gente já falou. E ele vem como uma solução agora definitiva para o problema da desfragmentação. Tá certo? Que a gente falou lá nas alocações dinâmicas. Não falei de fragmentação, né? A fragmentação que a gente falou na alocação particionada dinâmica. Vamos voltar lá. Eu acabei me confundindo aqui, deixa eu mostrar para vocês para não gerar problema. Olha aqui, ó. Ficar registrado aí. Ó, a gente falou que a gente tinha um problema aqui que era a fragmentação externa, não era? Então, a fragmentação externa era aquelas pequenas áreas livres que ficavam. Quando ele propôs aqui o conceito de desfragmentação, era o quê? Era a gente realocar todos esses processos para garantir que a área livre ficaria disponível lá em cima, não é isso? Só que a gente falou que essa desfragmentação tinha um custo computacional muito alto. Aí a memória virtual veio para resolver esse problema, tá certo? Aqui, ó. Como a gente já falou, o processo necessita de um espaço de endereçamento contíguo. O código do programa não é utilizado na íntegra, então eu posso trazer pequenos módulos dele. E um conceito importantíssimo, a capacidade de armazenamento da nossa memória secundária é bem maior do que a memória principal. Então, a gente vai usar esse recurso da memória secundária. Então, olha aqui o que vai acontecer. No conceito de memória virtual, a gente usa a memória virtual hoje no nosso dia a dia, né? Nas nossas máquinas, mas na grande maioria das vezes a gente não sabe nem o que significa isso. Então, hoje nós vamos entender o que é esse conceito de memória virtual. A memória virtual nada mais é do que um espelho que é criado para enganar o processo. Se enganar, entre aspas, né? A gente vai mostrar para o processo de forma que a sua alocação está sendo feita de forma contígua. O que é a forma contígua? Todos os suas instruções estão colocadas de uma forma sequencial dentro da memória. Lembra que eu falei para vocês? O processo não pode ser fragmentado, um processo não pode ter um pedaço dele numa área de memória, outro pedaço na outra, outro pedaço na outra. Aqui a gente consegue fazer com que uma parte do processo possa estar na memória principal, ou que ele chama aqui na nossa bibliografia de memória real, e uma parte dele dentro da memória secundária. Aí vocês vão me perguntar assim, pô, Sobral, mas como é que pode? Você falou lá no slide anterior, aqui, ó, o processo necessita de um espaço de endereçamento contíguo. Como é que ele vai ser alocado? Vamos lá, ó. Vamos lá no PowerPoint para ver se facilita aqui, ó. O que vai acontecer com ele? O que o processo vai enxergar é essa visão aqui, ó, das suas páginas, ou aqui como a gente vai... A página a gente não definiu ainda, são blocos de armazenamento. Então aqui, ó, o bloco 1, seguido do bloco 2, seguido do bloco 3, seguido do bloco 4, seguido do bloco 5, até o bloco N. O processo que está aqui do lado está enxergando isso como se isso fosse um armazenamento de forma sequencial. Mas, na verdade, boa parte dessas páginas estão na memória principal, que é o que eu consegui alocar, e as outras estão aonde? Na memória secundária. Qual é o grande ganho que eu tenho aí? Agora eu posso ocupar todos aqueles pequenos espaços que eu tenho na minha memória, que seriam os fragmentos. Então, vamos supor, vamos voltar lá naquele exemplo que a gente viu da fragmentação externa. Olha aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma área aqui, ó, vou botar aqui, de 2K,
essa área aqui de 2K e essa área aqui de 1K. Eu tenho um processo aqui do lado de 5K para ser alocado. O que eu poderia fazer aqui? Sem o conceito de memória virtual, eu não conseguiria alocar isso aqui dentro. Com o conceito de memória virtual, vai aparecer uma camada aqui no meio, tá certo? 2K desse processo vai estar armazenado aqui, 2K desse processo vai estar armazenado aqui, e 1K desse processo vai estar armazenado aqui. E aqui no meio eu tenho o quê? Um espelho mostrando para o nosso processo de forma que ele acredite que está sendo alocado numa área contígua. Aqui, ó, quer ver? Nesse slide aqui, ó. Para ele, o processo está aqui, enxergando como se ele estivesse numa área contígua. Mas boa parte dele está aqui dentro e uma outra parte dele vai estar na memória secundária. Tá legal? Vamos ver isso aqui num cenário um pouquinho mais detalhado. Olha aqui, que interessante aqui esse slide. Eu acho que dá para a gente enxergar melhor. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Ó, vamos ver aqui. Isso aqui é o processo A, tá legal? Então a gente está falando do processo A. Para cada processo, nós temos uma tabela de mapeamento. O que é essa tabela de mapeamento? O processo está enxergando isso aqui, ó. Bloco 0, bloco 1, bloco 2, bloco 3. Então, o processo, imagina que dentro da memória, ele está alocado de forma sequencial. Mas, na prática, ele não está. Olha aqui, ó. O bloco 0, ele está mapeado na memória virtual no primeiro bloco, mas na memória principal, onde é que ele está? Lá no 3, na página 3. Essa relação foi feita aqui na tabela. A página virtual, ou bloco virtual 0, está mapeado para um bloco virtual que está lá na memória... Desculpa, para um bloco real, que está lá na memória real, na memória principal, no bloco 3. Então, olha só, veja que a visão que o processo tem é que eles estão sequenciais, a 45, 30, 50, 25. Mas olha como é que eles estão aqui dentro da memória. O 45 está aqui, o 30 está aqui em cima, o 50 está aqui embaixo e o 25 está aqui em cima. Eles estão completamente espalhados dentro da memória principal. Tá certo? Por quê? A visão que a memória virtual dá para o processo é como se ele tivesse de forma sequencial. Mesma coisa aqui, ó, vamos ver um outro processo sub B. Então, eu tenho a página 0, ou bloco 0, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Onde eles estão mapeados? Olha aqui, ó. O bloco 0, que é o 17, está aqui. O bloco 1, que é o 68, está acima dele. O bloco 2, que é o 39, está aqui embaixo. O bloco 3, que é o 75, está logo em seguida dele. Então, veja, eles estão todos espalhados. Não tem uma sequência. Quem vai garantir essa sequência na hora da busca desses dados na memória virtual é nossa tabela de mapeamento do processo. Que aí a gente enxerga eles na ordem, nesse espelho que a memória virtual dá para o processo, e ali ele tem ponteiros apontando para onde? Para onde cada bloco desses se encontra na memória principal. Tá legal? Então, deixa eu voltar aqui. Só queria saber aí de vocês se tá ok até aqui, se vocês entenderam. Botaram aqui, perfeito, Célio. Ó, é como se fossem ponteiros mesmo, apontando para onde eles se encontram dentro da memória principal. Legal? Todo mundo foi até aqui? Então, beleza. Temos ainda 7 minutos aqui. Vamos avançar. É que o nosso tempo é precioso. Então, vamos lá. Dentro desse conceito aí para mapeamento, a gente está falando de blocos, né? E a gente tem duas formas de implementar esses blocos na memória principal e na memória virtual. Os dois modelos são páginas e segmentos. Para a nossa matéria, para a nossa disciplina, a gente vai saber o que significa cada um deles, mas a gente vai se aprofundar mais nas páginas, que é o que a gente chama de mapeamento por paginação. O mapeamento por segmentação, por conta das próprias características dele, é um mapeamento bem mais complexo. A gente precisaria de muito mais tempo para trabalhar. Em alguns cursos, a gente tem disciplina de sistemas operacionais 1 e sistemas operacionais 2, onde a gente evolui mais em segmentação, que aí tem até um modelo de segmentação com paginação. Mas esse é assunto que a gente não vai abordar. Aqui, para a gente, é só a gente entender o que é o conceito de página, o que é o conceito de segmento, e depois a gente vai entrar na paginação, propriamente dito. Então, vamos lá. Quais são as características que diferenciam um do outro? As páginas
são blocos todos de tamanhos fixos. Então, o que significa isso? Esses blocos aqui, ó, que a gente chama de páginas, eles têm tamanhos fixos. Então, eu posso falar o seguinte, ó, todas as minhas páginas têm um bloco de 4K. Vou pegar um exemplo, tá? Então, eu tenho que alocar um processo de 10K. O que eu vou fazer? Eu vou alocar 4K desse processo numa página, 4K desse processo na outra página. Aí, agora, o que eu vou fazer com os 2K desse processo que sobraram? Vou colocar numa página e vou diminuir o tamanho dela? Não. A gente vai colocar nessa página de 4K e vai ficar sobrando ali esses 2K. Tá certo? Então é assim que funciona. O tamanho dela é fixo. Eu não posso mudar. Tá legal? E esses tamanhos são definidos no processo de inicialização do sistema. E outra coisa importante, todos os blocos, né, todas as páginas apresentam o mesmo tamanho. Então, como eu falei, os blocos não são de 4K, todos esses blocos vão ser de 4K no sistema de mapeamento por paginação. Tá legal? Agora, os segmentos é bem mais complexo, porque eles apresentam tamanhos variáveis. O que significa isso? Eu vou criar um segmento para cada tamanho que eu necessitar. Então, por exemplo, eu tenho segmentos lá de 4K que já estão disponíveis. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele processo de 10K, vou ocupar esses 2 segmentos, ocupei com 8, e depois eu vou criar um segmento de 2K para colocar aqueles 2K no processo. Veja, não sobrou nada de desperdício aí de memória. Tá legal? E outra coisa, esses tamanhos são variáveis. Aqueles 2 segmentos de 2K, daqui a pouco eles podem ser reunidos num único segmento de 8K para atender um outro processo e assim sucessivamente. Eles podem ser depois reunidos com outro de 12K e fazer um outro de 20, e assim o segmento vai funcionando. Então, por conta dessa característica dele, o processo de gerenciamento é muito mais complexo. Aí a gente perderia muito mais tempo para explicar isso e realmente, na nossa disciplina, acaba fugindo um pouco. A gente não consegue fazer. Então, vamos lá. Aqui ele mostra para a gente só esse conceito agora da tabela, né? Dessas páginas, que é nada mais do que a nossa tabela de mapeamento. Ele está pegando o processo que foi alocado aqui na memória virtual, faz o mapeamento daqui para cá. Cada linha da nossa tabela é chamada de entrada na tabela de página, também conhecida como ETP. Tá legal? Então, aqui ele vai apontar para aquela página se ela está na memória principal ou se aquela página pode estar armazenada na memória secundária. É aquilo que a gente viu lá naquela imagenzinha. Olha aqui. Ó. Vamos voltar lá, memória virtual. Ó. As páginas que compõem um processo, eu posso ter parte delas na memória real ou principal, parte delas alocada na memória secundária, porque não coube tudo aqui. Lembra que eu falei para vocês que os processos têm cotas, né? Que é definido lá no seu contexto de software, aquelas cotas dizem o seguinte, cada processo pode ocupar tantos K de memória principal, só que o processo é maior. E aí, o que eu faço? Uma parte dele vai ocupar a memória principal, uma parte dele vai ficar guardada na memória secundária. Mas, para o processo, ele enxerga como se tudo tivesse dentro da memória real de forma sequencial, né? E acaba com o problema de fragmentação, ok? Faltam só 3 minutos, então eu não vou entrar nesse conceito aqui de page flow não, porque isso aqui é até um conceito de exercício que a gente vai fazer daqui a 2 semanas. Eu preciso explicar isso aqui com um pouquinho mais de detalhe. Então, estou parando aqui. Pediria só que vocês deixassem anotado aí que nós paramos no slide 7 da aula 09, tá bom? Que é o tema 10. Aí a gente volta desse slide aqui a partir da próxima semana. Está faltando pouca coisa, eu acho que 3, 4 slides aqui a gente fez. Vou parar aqui o... Vou ativar aqui a câmera. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Como é que foi? O que vocês acharam? Tá bom assim? Professor. Oi. Só uma observação. O que aconteceu? Eu fui no site lá do AVA e eu não achei o seu link. Não, eu passei por e-mail hoje para todo mundo. Então, é isso que eu queria combinar com o senhor. Se o senhor puder manter um único canal, porque na semana passada foi pelo AVA.
O problema todo, deixa eu explicar para vocês. O problema todo é que chega a esse horário, o AVA está completamente congestionado. Para mim é muito mais prático passar pelo AVA, porque senão eu tenho que ficar buscando e-mail de vocês. Eu concordo com você que é o mais prático para todo mundo, mas ele começou a travar e eu não consegui passar, por isso eu passei por e-mail. Mas tem vezes que eu passo até para os dois, mas o AVA está me impossibilitando, ele está ficando muito tempo travado. Mas eu vou tentar fazer das próximas. Beleza, perfeito. Tá legal? Só justificando aí por que eu passei só por e-mail hoje. Não, sem problema. Te agradeço. Mas pode deixar que na próxima eu mando para os dois lá. Pessoal, ficou tranquilo aí a aula hoje? Todo mundo conseguiu acompanhar, na boa? Tranquilo, professor. Bola. Sim? Então, beleza. Eu só queria aqui parar aqui. Ah, não, pera que tem uma pergunta. Achei legal, mas eu queria saber se, no caso, então, a memória virtual acaba sendo a principal. Não. A memória virtual nada mais é do que algo que seja assim. Deixa eu explicar para vocês. Ela não é física, ela é lógica, ela é uma coisa assim fictícia. Vamos botar assim, ela é fictícia. Ela só existe ali para enganar o processo. O processo fica com a ideia de que aquela visão de uma área sequencial só para ele está existindo, mas na prática isso não está existindo. Por isso ela é chamada de virtual, ela é fictícia, ela não existe. Só que nessa imagem que ele mostra, que a memória virtual mostra para o processo, ela está, na verdade, espelhando uma parte da memória principal. Entendeu? Ela espelha, mas ela não é a memória principal. Mas, professor, então, pelo que eu entendi... Pera aí, meu filho. Então, pelo que eu entendi, ela serve mais para dar um suporte, né? Isso. Isso aí, ela dá um suporte para a gente fazer o melhor uso da memória principal, acabando com a desfragmentação, acabando com o processo de fragmentação externa e interna, ela acaba com isso tudo, por conta de conseguir fazer o uso desses espaços de forma aleatória, né? Como a gente está vendo. Tá legal? Entendi, professor. Tranquilo? Valeu, mestre. Obrigado. Então, vou dar uma parada aqui na gravação